Olá, segundo, tudo bem? Vamos então à nossa videoaula, que é o professor Genuíno, né? Aula do segundo ano médio. Nós vamos dar continuidade na aula 57 e 58 da Bienal 8. Vamos iniciar? Bom, nós vamos iniciar agora o estudo da química orgânica, tá? Então, o que é a química orgânica? Na verdade, é a química que vai estudar a maior parte dos compostos, né? Formado com carbonos, tá bom? Então, a introdução da química orgânica, vamos ver. Estuda a maioria dos compostos, né? Que contém o elemento carbono, tá? E ela inicia lá em 1828, né? Quando o Roller ele faz uma sintetização da ureia, né? E ele faz isso em laboratório. Então, o primeiro composto orgânico sintetizado em laboratório. Como ele faz isso? Ele pega o cianeto de amônia, né? Ele faz um aquecimento e ele obtém lá então a ureia. Então, através dessa sintetização, então inicia-se aí o estudo, né, da química orgânica, tá bom? Bom, então como eu falei, o composto nós mais vamos ver, vamos estudar nessa área da química orgânica, é o elemento químico carbono, tá bom? Então ele é um elemento com no máximo 4 ligantes. Por que no máximo 4 ligantes? Né? Porque eu posso ter 2 ou 3 ligantes nele, ou apenas um com mais de uma ligação, tá bom? E quando isso acontece, né, principalmente quando existe a ligação entre carbonos e carbonos, nós classificamos em carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Né? Como funciona isso? Então nós temos aqui ó, o exemplo de uma ligação, né, de uma estrutura de carbono. Tá? Deixa eu tentar aproximar. Então aqui nós temos uma ligação carbônica, né, um composto de carbono, né, com vários carbonos e com vários tipos de ligação. Ligação entre carbono e carbono. A classificação primária, secundária, terciária ou quaternária só é válida e aplicado quando a gente tem ligação de carbono com carbono, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos. Então a ligação principal, uma cadeia principal com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, né? E essa ligação principal tem algumas ramificações, né? Tem uma ramificação aqui, outra aqui, tem uma ramificação e outra ramificação aqui, tá bom? Nós vamos ver isso. Então, eu tenho uma cadeia principal, eu vou ter uma cadeia principal, essa cadeia principal ela vai ter alguns ligantes, ela pode ter alguns ligantes. Essas ligações nós chamamos de ramificação. E quando nós temos as ligações, né, com apenas um traço, significa que é feita apenas uma ligação com aquele carbono. Né? Quando tem ligações com dois traços, quer dizer que a ligação são feitas duas vezes com aquele mesmo carbono. Porque o carbono ele pode ter no máximo, né, 4 ligações. Então é um elemento, vamos dizer assim, né, tetravalente, que ele vai ter a condição de se ligar a 1, 2, 3, 4 elementos, né? E aí nós vamos começar a fazer essas ligações. Então, quando as ligações elas são por uma linha, simples ligações, duas linhas, dupla ligação, três linhas, tripla ligações, tá bom? Aí aqui nós vamos ter exemplo de primário, secundário e terciário. Então, carbonos primário, né? Carbono primário eu vou ter ele representado aqui, né? Com um quadrado rosa. Então, eles estão, de uma certa forma, diferenciados. Então, olha, por que primário? Porque esse carbono é ligado a esse carbono. Então, ele tem ligação com apenas um único carbono. Então, ele é um carbono primário. As outras três ligações dele é feito com o hidrogênio. Então, se fôssemos representar separado, ficaria assim, ó, carbono, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, né? Então, um carbono ligado ao outro. Então, é um carbono primário, um com um, primário, tá? Primário, primário, primário e primário, né? Então, esses carbonos, eles são os carbonos ligados a apenas um carbono, né? Carbono secundário aqui, ó. Então, eu terei esse carbono, este e este carbono como carbono secundário. Esses dois também, ó. Então, esse carbono está ligado a este carbono e este carbono. Estão ligados a dois carbonos. Então, ele é um carbono secundário, né? Esse carbono está ligado a este e está ligado a este. E a mais ninguém, né? Porque ele tem uma, duas, três, quatro ligações. Né? Então, o máximo que ele podia fazer era quatro. Ele não pode fazer mais do que isso. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Uma, duas, três, quatro ligações. Tá? E aqui também a mesma condição. Uma, duas, três, quatro ligações. Ele completou a sua necessidade de valência. Tá? Ele não se liga mais ninguém. Como ele está ligado a apenas um carbono aqui e outro carbono aqui, então ele é um carbono secundário. Né? Este é a mesma coisa, ligado a este e este. Carbono secundário, este aqui, ligado a este e este secundário.
e este aqui ligado a 2 carbonos, carbono secundário. Lógico, né? Vamos aí seguindo a sequência. Se ele é ligado a 3, então ele é terciário. Se é ligado a 4, quaternário, né? Exemplo de quaternário aqui, ó. Este carbono é ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Então ele é um carbono quaternário. Terciário, esse carbono ligado a 1, 2, 3 carbono, carbono terciário. São coisas que vocês vão precisar aprender, né, com o tempo, né, e a utilização vocês vão acabar decorando. Neste momento, o estudo ele é o princípio de tudo, né? Então analisem lá, vão na tabela periódica, localize o nosso amigo carbono, né? Ele está bem aqui, ó, grupo 14 ou antiga família 4A, né? Ou seja, isso quer dizer que esse cara faz 4 ligações, né? É o máximo que ele pode fazer. Ele pode fazer ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas, né? Mas contanto que ele faça 4 ligações no máximo, ele não pode fazer mais do que isso, tá bom? Vamos ver um pouquinho agora sobre as cadeias dos carbonos, né? E eu vou trocar de quadro aqui, só um minuto. Então, as cadeias carbônicas, elas podem se dividir, vamos se dizer, em 2 áreas, né? 2 categorias. Uma que nós chamamos de aberta, também chamada de acíclica ou alifática, né? E outra que é chamada fechada ou cíclica, tá? Então, aberta, fechada, acíclica, cíclica. Cíclica quer dizer que ela é fechada, né? Que ela faz um ciclo, né? A não faz um ciclo, não é fechada, tá bom? E também de alifática aberta. Então são essas 2 categorias que ela pode ser divididas. E dentro dessas categorias existem algumas subdivisões, né? Eu coloquei aqui 2 até agora. Então dentro das abertas nós vamos ter as cadeias normais, né? E as cadeias ramificadas. Por que normal? Olha só, eu tenho uma cadeia aberta, totalmente aberta, né? Sem nenhum ligante, tá bom? Fora da cadeia principal, que não seja carbono. Então, todos os carbonos, eles estão compondo a cadeia principal, né? Eu tenho apenas de fora aqui, eu vou ter os hidrogênios para poder completar essa cadeia de carbono. E eu tenho um átomo diferente, que é o oxigênio, mas ele não é ligado a um carbono. Então, ele não conta como uma ramificação, né? Neste caso aqui, ó, eu tenho composto de carbono, a minha cadeia principal, a maior cadeia que eu tenho, né, de carbono, ela é aberta, né? E aí eu tenho um carbono aqui que está fora dessa cadeia, então nós chamamos de ramificação. Então, aberta normal, né? E aberta ramificada, tá? Então, esses são 2 tipos de cadeia. Eu vou escrever aqui. Então, aberta normal e aberta ramificada. Então, além da cadeia ela ser aberta, né, ela podendo ser normal ou ramificada, existem outros fatores também que nós identificamos dentro de uma cadeia carbônica, né? O exemplo é aqui, ó, as ligações que nós temos entre esses carbonos, entre um e outro, é o que nós chamamos de ligações simples. Tem apenas um ligante entre cada um deles, né? Eu tenho um ligante ligado ao hidrogênio aqui, um ligado ao hidrogênio aqui, outro ao outro hidrogênio e aqui ligado ao carbono. E o mesmo acontece nesse aqui, ligado a carbono, ligado a hidrogênio e hidrogênio. Aqui vai ser hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e ligado a carbono, né? Se fôssemos falar de carbonos primários, terciários e quaternários, esta cadeia, ela teria 2 carbonos primários, né? E um carbono terciário, tá bom? E aqui é a mesma coisa, mas vocês podem observar que todos eles são são feitos com ligações simples. Então, quando as ligações dentro da cadeia principal do carbono é feita com ligações simples, é porque todos os ligantes eles estão completos, o que nós chamamos de cheio, né? Ou seja, eles estão saturados, cheio, saturado. Então, ligações simples é o que nós chamamos de ligações saturadas, né? Agora, existe uma outra condição. Por exemplo, se falta um hidrogênio aqui e se falta um hidrogênio aqui, então essa cadeia não está cheia, ela está insaturada. E o que eu vou fazer para poder, né, preencher o ligante que falta dentro dessa cadeia? Eu vou fazer o que nós chamamos de ligações duplas aqui, ó. Se eu fizer mais uma ligação, vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Completou a cadeia. Então, quando nós temos ligações que não são ligações simples, é chamado de insaturada, tá bom? Então, cadeias com ligações duplas, triplas,
elas são cadeias que nós chamamos de insaturadas. Cadeias com ligações simples são cadeias que nós chamamos de saturadas. Afinal de contas, todos os ligantes do único carbono, eles estão ocupados, né, com elementos distintos, diferentes. Sejam eles os hidrogênios, né, ou o carbono, tá? Então, eles são ligados a alguém, tá bom? Nesse caso, então, eu vou ter aqui uma cadeia saturada, insaturada, e aqui eu tenho uma cadeia saturada. Caso ocorra, né, de eu fazer isso aqui, ó, retirar, perder esses dois hidrogênios, a cadeia vai ficar incompleta. Se ela não está cheia, se ela não está saturada, então ela está insaturada, está faltando. O que eu faço? Uma outra ligação aqui, né? Ah, mas eu tirei daqui, professor, 2 hidrogênios, né? Opa, se eu tirei 2 hidrogênios, para que complete 4, eu preciso 3 com 1, 4, 3 com 1, 4. Então, eles estão, as ligações que são necessárias para poder compor, né, o carbono, que são 4, estão completas. Porém, né, ele aqui faz uma ligação tripla entre os próprios carbonos. Então, está faltando elemento, não está cheio, não está completo. Se não está cheio, está insaturado. Cadeia insaturada, cadeia insaturada. Normal, ela pode ser saturada, insaturada, e ramificada se aplica também a mesma condição. Insaturação, compostos, né, cadeias carbônicas com mais de uma ligação entre os carbonos. Saturação, compostos, né, de cadeias carbônicas, onde a cadeia principal ela vai ter todos os ligantes feito apenas entre os carbonos, feito apenas por uma única ligação. Aí eu coloquei aqui para a gente poder ter uma noção, né? Então eu posso ter cadeia normal insaturada, que é o caso dessas aqui, ou também eu posso ter cadeia normal saturada, né? Se eu deixar do jeito, da forma que estava inicial, ela vai ser uma cadeia normal insaturada. E a cadeia ramificada também pode ser saturada ou pode ser insaturada. Esta aqui, ela está saturada, né? Está completa com as 4 ligações. Se eu remover alguém, vai ser uma ramificada insaturada. Sempre que formos identificar uma cadeia carbônica para dizer se ela é normal, né, se ela é ramificada, se ela é aberta, se ela é fechada, nós temos que olhar principalmente a maior ligações entre carbono, que nós chamamos de cadeia principal. Tá? A cadeia que vai ter ali o maior número de carbono, ela pode estar desenhada de maneira reta, ou ela pode estar desenhada de maneira aí a fazer outras ligações, né, que vai fazer curvas. Mas a que tiver o maior número de carbono é a cadeia principal. Se essa cadeia tiver ligações simples, ela é saturada. Se ela tiver ligações duplas ou triplas dentro da cadeia principal, ela vai ser insaturada. E quando na cadeia principal, né, eu observo que todos os elementos são iguais, né, é o que nós chamamos de uma cadeia normal, pode ser saturada ou insaturada, né? Aberta aqui no caso, normal, saturada ou insaturada, ela também pode ser ramificada, saturada ou insaturada. Se na cadeia principal todos os elementos forem iguais, nós chamamos então de homogênea, né? Se por um acaso modificar o elemento, né, dentro da cadeia principal esse elemento, então ela passa a ser uma cadeia que nós chamamos de heterogênea. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui. Eu vou modificar essa cadeia, que é uma cadeia normal, né? Aberta. Aqui ela está insaturada. Eu vou retornar ela à sua saturação, né? Fazendo o quê? Quebrando essa ligação aqui, colocando a ligação que nós teríamos aqui, ó, entre os hidrogênios. Aí ficou uma cadeia aberta, normal, saturada, né? E aqui ela está homogênea. Por que homogênea? Todos os elementos da cadeia principal são compostos por carbono. A mesma coisa acontece aqui. Todos os elementos da cadeia principal são compostos por carbono. Este oxigênio ele não está na cadeia principal e eu não posso contar ele como ramificação, porque ele não é ligado a um carbono, né? Eu não tenho o carbono junto dele. Tá, ok? Nesse caso aqui, olha, eu tenho um carbono aqui, né? No caso, um carbono secundário, né? Ele é ligado aqui, ou melhor, primário, ligado a uma cadeia principal. Então, esse cara aqui, nós vamos dizer que todos eles aqui, ó, são homogêneos.
que vai acontecer? Se por um acaso, né, eu trocar esse elemento químico aqui, ó, carbono, e resolver colocar, sei lá, um oxigênio, né, que faz uma e duas ligações, dentro da cadeia principal eu não tenho mais elementos todos iguais, os elementos não são mais homogêneos, eles passam a ser heterogêneos. Então, se eu tenho um elemento heterogêneo, né, já não é mais simplesmente uma cadeia aberta, né, normal, saturada e heterogênea, ou homogênea. Ela agora passa a ser normal, né, saturada, porém heterogênea, tá? Porque ela tem um heteroátomo ou um átomo diferente do carbono dentro ou no meio da cadeia principal, tá? Então isso faz a modificação da minha cadeia carbônica. Bom, só modifiquei aqui o quadro para a gente poder lembrar, né? Então eu posso ter dentro das cadeias carbônicas as abertas, as cíclicas e alifáticas, e diferente delas as fechadas ou cíclicas, né? Dentro das abertas, dentro das cadeias abertas ou acíclicas, né, ou alifática, elas podem ter a condição de normal ou ramificada, né, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, tá bom? Bom, pessoal, por hora vamos ficar por aqui, né? Já vimos a questão das cadeias abertas. Nós vamos ver posteriormente as cadeias fechadas, né? Como nós também podemos subdividi-las, tá? Mas estudem isso, façam os exercícios, tá bom? Que está na apostila, na página 213 e 200 até a 215, né? Pelo que nós vimos aí, dá para a gente identificar. Principalmente aqueles que apresentam as cadeias abertas. Aqueles que estiverem com cadeias fechadas, a gente deixa para a próxima aula e a gente faz junto. Tá bom? Então, por enquanto, até lá. Beijo no coração de vocês.